Deputado, trazendo um pouco mais essa discussão do programático do Missão, no último congresso do MBL, e aqui eu trato o MBL como Missão, como uma continuidade do que foi esse movimento Brasil Livre, do que é o movimento Brasil Livre. No último congresso de vocês, no final do ano passado, vocês trouxeram um pensador muito interessante, que é o Curtis Yarvin, né? Que conversou, que fez a palestra, inclusive deu uma entrevista aqui para o Metrópolis, e ele, que é um desses pensadores proeminentes do debate norte-americano, traz muito esse debate da crise da democracia ocidental, que é um pensamento que outros pensadores, especialmente os norte-americanos, como o Patrick Deneen, o Adrian Vermeulen, também tratam dessas ideias do que está acontecendo com as democracias ocidentais e onde que a gente vai parar. É claro que ser um palestrante não quer dizer que ele faz o programático do partido, mas como que vocês escutaram essas ideias, como que vocês ouviram o que ele tinha para dizer, como vocês interpretaram? E completo, o Missão, a gente pode considerar que no futuro pode ser o primeiro partido pós-liberal do Brasil? Pós-liberal, achei uma definição interessante, pode ser. Agora, nós somos defensores da democracia, mas ao mesmo tempo críticos, né? A gente vê que é um sistema profundamente em crise no mundo inteiro, né? Porque o populismo é muito forte, porque infelizmente as pessoas têm uma visão de curto prazo que favorece líderes populistas e que são autoritários e que ascendem o poder por meio da democracia e depois minam seus próprios instrumentos. Então, é um sistema profundamente falho. Eu não tenho o discurso que, aliás, nesse sentido, o discurso sobre democracia por parte da esquerda e do centrão é muito parecido, né? Como se não tivesse defeitos, como se fosse a maior maravilha do mundo, e é um sistema que tem muitos problemas, né? No Brasil, estruturalmente, a gente tem o próprio centrão, que é um problema da democracia, que nós temos instrumentos para combater, e nós temos propostas para combater no Partido Missão, a extinção dos menores municípios que não se sustentam, que são redutos eleitorais do centrão, a criação de uma classe média robusta, que eu acho que é uma das definições de país desenvolvido, você ter uma classe média robusta, que em regra não vota no centrão, mas eles são um sintoma do desejo de curto prazo de boa parte da população. Não é nem de ter seus problemas resolvidos, mas de ter as suas ansiedades e seus prazeres de curto prazo resolvidos. Tanto que não é incomum você ver um deputado anunciando no município pequeno que vai usar emenda parlamentar para financiar um show de sertanejo e a população achar maravilhoso quando 50% da cidade não tem saneamento básico, né? Então, e aplaudidas, assim, primeiro que são artistas que não precisam de dinheiro público, que já são grandes, que já são famosos. E aí você tem, assim, centenas e centenas de prefeituras que você tem um convênio, digamos assim, do deputado com esse artista e é aplaudido pela população. Isso é um problema da democracia que precisa ser endereçado, né? A gente não pode simplesmente tratar isso como um tabu, né? A gente não pode simplesmente considerar que, olha, quem tem críticas a fazer à democracia, quem não acha que a democracia é perfeita porque quer dar um golpe de Estado. Não é o caso, né? Esse é um pensamento raso e superficial. Então, acho que a presença do Curtis Yarvin faz parte desse debate profundo sobre críticas à democracia, como é que a gente pode melhorar, porque já, digamos assim, as críticas à democracia não começaram agora, né? O Churchill já dizia que é o pior dos sistemas, com exceção de todos os outros. Então, a gente precisa pensar hoje no sistema democrático como que a gente faz para solucionar esses vícios. Uma das propostas que a gente tem defendido é a lei de responsabilidade gerencial, né? É o gestor público que não entrega indicadores mínimos ou que entrega indicadores piores do que ele recebeu, ficar inelegível, ficar ficha suja, como hoje ficaria alguém que comete crime de responsabilidade e sofre impeachment, né? Então, são vários mecanismos, são vários debates que a gente precisa fazer, porque a população, ela pensa, digamos assim, ideologicamente, quando vai votar para presidente, né? É um alinhamento que ela tem. Agora, quando vai votar para deputado, primeiro que boa parte não tem noção ou não vota para deputado, o número de branco e nulo para deputados é muito maior do que para presidente. E olha que o número para presidente já é alto, né? E depois que muitas vezes ele vai votar no deputado do Centrão que vai colocar dificuldade no governo do presidente que ele votou, né? Então, isso mostra uma deficiência do sistema que a gente precisa solucionar, mesmo porque foi uma coisa que eu disse recentemente, bom, eu sempre digo no plenário da Câmara, né? A maioria não lê o que vota, porque o que interessa é se o governo está pagando emenda, se não está pagando emenda, né? E esse é um problema que a gente precisa, que o eleitor não está solucionando sozinho e que a gente precisa pensar numa remodelagem do sistema, né? Essa remodelagem